Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal Top de Anime. Vamos para mais um episódio 86, episódio número 4. Bora pro anime, mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber novas notificações. Além de virar membro do canal, com apenas R$3 tem acesso a conteúdo exclusivo, como por exemplo vários reacts aí diferentes. Dá uma olhadinha na descrição para saber quais estão passando agora. Bora lá pro Anime Play 86. Episódio anterior foi um show de abaixa a hipocrisia do cara, né? Acho que era o loirinho que tava falando, né? Repetindo coisas do episódio passado. Botãozinho balançando, bom demais. Porque o maluco tá putaço. É o loirinho, é. Agora é a visão dele da situação. Del, segura a bola aí. Corte a sincronização. A bateria acabou. Ele exagerou, mas não tem ninguém aqui querendo falar com você agora. Então você pode sair que ninguém tá afim de conversa. O maluco foi sério. Gostei. Atitude de adulto. Falou, ok, mano. Você já desabafou. Bacana. Mas agora parou. Vamos falar a real pra ela. Ninguém tá afim de falar com você agora também. Vai pra casa agora, porque o clima tá pesado. Adulto. É assim que faz. O Undertaker não falou nada, né? Porque ele não tá preocupado também, né? Ele tá preocupado com os parceiros dele. Eu agi como um dos porcos brancos. Sujei a sua morte. Aí o cara se arrepender de ter estourado. Provavelmente existe um pensamento por parte desses caras. Você não faz com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então ele estourou no momento que não era pra ele estourar, porque isso acaba sujando a morte da garota e se utilizando da morte da garota como uma maneira de levantar perante a sua repressão. Então, quando ele age da maneira como agiu, quando ele se utiliza da morte da garota para mostrar toda a sua insatisfação com o ambiente atual e a repressão, ele entende que isso é uma maneira de se aproveitar dela. Isso desrespeita a morte dela. A morte dela fica em segundo plano para em primeiro plano vir o discurso que ele fez para nossa querida protagonista. O discurso é um discurso muito forte, é um discurso muito pesado, ele é baseado na frustração da morte de um colega. Do ponto de vista dele e da situação que ele tá, ele acabou refletindo e falando, ok, eu acabei fazendo merda porque eu desvalorizei a sua morte e eu fiz que nem eles. Eu utilizei a morte, eu utilizei a vida das pessoas como uma maneira de influenciar decisões de pessoas. É como se ele estivesse falando que os porcos brancos se utilizam das vidas das pessoas para gerar discursos. E aí quando ele faz a mesma coisa, ele entende que ele tá errado. Foi mais ou menos o que eu entendi aqui. Todo mundo leu. Enquanto isso, o gatinho. A galera já... 16 de junho, ano estelar 2148. Eu ainda tá triste. Tem uma galera jogando de boa, como se fosse normal. É legal isso aqui. Tá incomodado com aquilo que você falou? Não, mas eu tô. Agora é uma outra coisa, né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, digamos assim. Só uma maneira de lidar com a frustração, né? E com o luto. Eles estão tão acostumados com a morte. Pensa o seguinte, o cara vê morte todo final de semana, todo dia aí, cara. Que eles vão pra batalha e morre alguém. Ficaram um tempinho sem morrer ninguém, mas, cara, geralmente era morte toda vez. Como é que você enfrenta esse dia a dia se você não der uma amenizada na situação e você der uma desumanizada? Porque uma coisa é o luto, que você vive uma vez na vida, por exemplo, morre a tua mãe. Outra coisa é você tá na guerra e tá vendo gente morrer o dia inteiro. Como é que você lida com isso? Como é que se você não tirar um pouco do peso, você dificilmente sobrevive. Você vai ter que tirar um pouco desse peso de alguma maneira. Comandante Raposa? Eu nunca conheci alguém tão bom quanto as pessoas que você conheceu. Por isso que eu tenho inveja. Mais um pra coleção. Comandante Raposa, o que ele teria dito? Que ele acha que a garota nunca mais vai usar. E aí o Undertaker fala, o teu comandante que você idolatra, ele não faria o que você fez. É isso que você acha, né? Mas talvez ele tivesse feito, sim. E ela vai conectar. Você precisa de alguma coisa, operadorão? E aí, você vai lá então pra lutar do lado dele? Você não pode fazer isso. E assim, um dos fatores do episódio passado foi mostrar pra essa garota que depois da treta ela vai lá e come vai tomar um chazinho e comer um pudim. E aí a amiga dela tá literalmente fazendo isso. Olha só. Não tem que você fazer, come pudim aí. A gente vive num mundo que a gente pode comer pudim, mano. Isso não é maravilhoso não, mano. Tá acontecendo uma merda lá na África. Aí a mina tá falando assim, mano, você nunca vai se encontrar com eles, você nunca vai ver eles, mano. Eles estão morrendo lá, mas foda-se, você nunca vai encontrar com eles. Você não precisa se preocupar com eles nem existem pra você. É isso que a mina tá falando. Você mora aqui nos Estados Unidos, cara. Você não precisa se preocupar com a fome da África. Foda-se a África. Eles estão lá lutando lá pelo diamante que você tá usando no seu anel, pau no cu deles. A mina tá literalmente falando isso. Aí a outra que acabou de tomar um sermão desgraçado, claro que ela não
não se sente confortável com a situação? Eu sei o seu nome, né? A gente é amiga, eu não conheço aquela galera mesmo. Não tava tratando ele como os humanos, percebeu, né? Por que você rejeita ele tanto? Porque eu não posso fazer nada. Caralho, tem pro dia que mas não tem lá. E eu não posso ir pra lá ajudar. Então, a gente é diferente, não tem como ajudar, foda-se, então eu não vou ajudar, não vou pensar sobre isso. E aí ela tá comendo pudim e a menina não tá comendo pudim. E porque, né, a visão de mundo das duas é completamente diferente. A outra acha que pode fazer alguma coisa, essa não acha que pode fazer nada. Só que ao mesmo tempo, uma coisa muito importante aqui é o seguinte: a protagonista, percebendo que ela tem vários comportamentos inconscientes, mas que são fruto da cultura separatista em que ela tá. Como o moleque mandou várias verdades pra ela, ela começou a pensar, caralho, olha quanta coisa que eu faço sem pensar. Eu nunca parei pra pensar que eles têm um nome. Eu nunca parei pra pensar que eles são de determinada maneira. Eu nunca parei pra pensar... Ou seja, ela tá entrando em contato com a realidade e percebendo um monte de incoerência dela. E é assim que você desconstrói uma pessoa preconceituosa, racista e que é elitista. Então, como é que você desconstrói? Você joga as verdades na cara da pessoa e a pessoa vai percebendo que ela é incoerente. Vai percebendo que ela é contraditória. Algumas pessoas vão quebrar. Por quê? Porque não vão querer aceitar essa realidade. Porque a diferença entre a sua realidade e a realidade do outro é tão grande que você não consegue lidar com aquilo. E ela tá conseguindo, pelo menos, se preocupar com isso, o que já é uma coisa diferente. Essa amiga dela não consegue se preocupar porque ela chegou à conclusão que ela não pode fazer nada. Se ela não pode fazer mais nada, ela não precisa se preocupar. Você entendeu a diferença? Qualquer vínculo vai pesar na nossa consciência. Então, olha como ela não quer aprender e ela não quer mudar a realidade. Então, como ela não quer, ela fala que ela não pode fazer nada. Mas ela não quer. Para de ser operadora e volta pro laboratório. Não vou deixar de ser operadora porra nenhuma. Eu vou sim, cada vez mais compreender a situação e tentar influenciar o mundo. Vladilena Melizé. Chama ela de Minizé. E o pai dela falava pra ela ir na parada de batalha. O maluco queria dar um fim na parada. E aí ele mostrou pra filha, né? Por isso que a filha pode fazer alguma coisa agora. E aí ela viu a treta, ela tava no campo de batalha mesmo. Ela viu o destino acontecer com os próprios olhos. Teu pai foi um cara foda, por isso que ele quis passar a verdade. Mas ele não percebeu uma coisa. Todo mundo só observa. Não é você quem luta. Ele foi imprudente em ir pra batalha. E eu não quero que você morra que nem ele. Caralho, foda, hein? Foda. Foda demais, foda demais. Ela vendo a hipocrisia escancarada pra todo mundo, ninguém sabendo da verdade, e comparando o que o moleque falou pra ela, e esse choque completo de realidade, de verdades, né? Choque de ideais, inclusive. Choque de discursos, né? E isso tá bombardeando a cabeça dela. O que o tio dela falou também, que olha só pra gente, a gente só vê mesmo, a gente não faz porra nenhuma. Esse país aqui é um país de merda. Então assim, qual que é a decisão que ela vai tomar? Ela vai ficar continuando só olhando? Como que ela vai atuar pra mudar essa realidade, pra transformar a realidade real, que é o que tá acontecendo no campo de concentração, claramente, e a realidade que tá aqui sendo distribuída, né? Quem é que comanda essa ideia de que só existe o povo de San Magnolia, só existe esse povo de cabelo cinza, olho cinza e etc, que não tem cor nenhuma, que não tem variedade nenhuma, que não tem diferença nenhuma? Como é que ela vai começar a trabalhar essa diferença? Essa é uma questão que fica bem interessante. Mas é incrível a consciência das pessoas desse país que têm acesso à verdade de que eles são hipócritas. Porque o tio sabe que ele é hipócrita. Ativar para a rede. Undertaker. Ela vai falar com o líder direto com ele. Podemos conversar? Podemos. Eu sou o Vladilena Melizé. Eu sei que agora é tarde, mas qual é o seu nome? Eu não sei se é o que ele realmente sente, mas é uma puta de um incentivo pra ela. Você não precisa se culpar por não fazer o impossível. Até porque, pelo conhecimento dela e pelo que ela tá, pela posição dela, o comportamento de se importar e de querer saber nomes, por exemplo, não era uma coisa esperada. Então ele meio que tá falando que ele entende isso, né? Agora, quanto que isso é de fato de coração, quanto que isso é consciência dele de falar que ela precisa ouvir isso dele. Agora um outro ponto. O Undertaker tá falando aqui que não saber o nome é uma maneira de desumanizar e você poder lidar com a guerra, porque vai morrer muita gente. Então, que é uma coisa parecida com o que está acontecendo de fato lá na realidade deles, onde eles brincam, se divertem, etc, para não precisar lidar com a morte o tempo inteiro. O processo de desumanização dos 86 é feito para não prejudicar
a mente daqueles que comandam. Só que ao mesmo tempo você separa tanto que você não se preocupa com essas pessoas, elas acabam sendo armas. Então essa desumanização ela é útil apenas para um lado. Pro outro lado não é útil. Então o Undertaker ele entende que esse processo é um processo que foi pensado para auxiliar a posição em que ela está hoje, mas a posição que ela está hoje foi pensada para ser confortável. Essa que é a questão. Então ela está no conforto da liderança, ela está no conforto da distância da guerra. E ela está no conforto de não ter que conhecer ninguém, não ter que se preocupar com a vida de ninguém. Não ter que ver essas pessoas, não ter que ver a realidade delas, etc. E aí ela quer ouvir sim os nomes verdadeiros. Por que ela quer ouvir os nomes verdadeiros? Porque você só consegue quebrar o sistema se você de fato quebrá-lo. Então você não pode aceitar certas conveniências porque elas te afastam da situação se você quer estar perto da situação para poder mudá-la. A maneira que ela começa já a invadir o problema é quebrando um protocolo. Ela quebra o protocolo de distanciamento. Ela quebra o protocolo do que as pessoas esperam para essa posição. E ela quebra também o protocolo de você não é a pessoa certa para isso porque você precisa ter um determinado tipo de comportamento. Ela quebra esse tipo de comportamento e ela fala, é porque eu vou ter esse comportamento que eu realmente não sou a pessoa certa para essa posição, porque eu não quero ser a pessoa certa para essa posição, eu quero ter essa posição para utilizá-la de uma maneira que eu possa mudar a realidade. Então ela não quer ser a pessoa ideal para a posição. Ela não quer continuar o processo para poder lidar com essa função. Ela tá na posição e ela quer utilizar a posição para fazer alguma coisa. É uma coisa completamente diferente, por isso que ela quebra isso, e ela quebra essa limitação de conhecer as pessoas e ter uma proximidade, nem que seja pelo nome primeiro. Ela se chama Vai Tania. Anota os nomes aí. E aí o Undertaker tende e fala, beleza, então se você topa isso, então vamos lá. Porque ele não vai mudar muita coisa pra ele. Ele só tem a ganhar com essa situação. Sou o Major Melizé. Quantas pessoas já morreram? Ele sabe o número. 561, bicho. Lembrei de todos porque eu preciso levá-los comigo. É importante, porque eu não quero que essas pessoas sejam esquecidas. Porque são vidas importantes. Então ele também quebrou o protocolo, digamos assim, de distanciamento. Cada pessoa pra ele é uma pessoa especial. Por isso que ele tem a motivação de continuar, a motivação de lutar e de continuar lutando. Conseguir lutar e salvar o maior número de pessoas possível. E aí ele tá falando, ele tá jogando esse valor pra ela. Ele tá falando assim, ó, beleza, agora que você tem os nomes, o que você vai fazer com isso? Agora você tá próxima da gente. Esses nomes vão pra você, esses nomes vão com você pro seu túmulo. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai valorizar esses nomes, essas pessoas? Eu fiz uma promessa, eu tô cumprindo essa promessa. E você, o que você vai fazer? E essa comparação de eles não terem lápides e ela tá do lado das lápides dos caras falecidos, aparentemente, é literalmente fazendo assim, o país só lembra dessas pessoas aqui, daquelas pessoas, foda-se, porque aquelas pessoas não tem lápis. Mas ele tá fazendo isso acontecer entre eles. Então é como se ele estivesse falando, não precisamos de uma nação que lembre que a gente é pessoa. A gente pode, entre a gente, valorizar as nossas próprias vidas. E não há governo que impeça isso. Não há governo que tire a humanidade de quem a gente é. A gente continua sendo humano, não importa o quanto a gente é esquecido e deixado de lado e utilizado como arma. Nós vamos manter a nossa humanidade, nós vamos manter a nossa identidade. Todos que morreram estão lutando do meu lado, por isso que não coveram. Gostaria de me desculpar com todos. Agora? Botou ela na pressão. E aí, vai? Vai ou não vai? Se é só palavras ou você vai falar também? Agora você tomou uma decisão, minha filha. Boa demais. Agora volta pra eles, pedindo desculpa. Ela falou o nome. Nem percebi que eu tava sendo mais uma, filha da puta do governo. O Shira já falou o nosso nome. Ele falou, mas vocês não. Eu quero que saia da boca de vocês, pra gente ter proximidade. Quero ver a voz de vocês. Ele era um alba como você. Ele era o pai dela. Era o pai dela. Certeza que era o pai dela. O chefe dele era o pai dela. Então é uma coisa legal. Ele tem um alba. Ele ter um alba como inspiração mostra que ele não tem preconceito. A questão dele não é preconceito, a questão dele é conceito. Porque ele já viu uma pessoa saindo da zona de conforto e ele respeitou essa pessoa e essa pessoa respeitou ele. Ele meio que tem esse desejo que isso aconteça novamente, entendeu? Ele foi o primeiro a falar o nome. Suas ligações. O maluco fala muita verdade. O maluco falando só as verdades. Esse cara é super maduro. A gente achava isso mesmo, mas desculpa, agora você mostrou que você é diferente. Mas a gente vai continuar não te vendo como é da gente. Você não serve pra ser uma operadora. Se ajuda vocês a gente conversar, você acabou de falar que ajuda a conversar, então eu vou continuar conversando, mano. É aquele negócio, ela tá quebrando o estereótipo de operadora.
E aí, mina, fala. Mais um bate-papo com o Undertaker. O Undertaker não falou o nome dele, é verdade. Eu só tinha esquecido do meu nome, porque ele não se preocupou com ele. Ele só se preocupa com os outros. Shinei Nozen. Conhece o Shoren Nozen? Ih, mano, aí tem... Ela lembra do cara? E era o pai dele. É o irmão dele, caralho. Assim, eu acho que esse sorriso foi porque ele percebeu que o irmão dele não foi esquecido e não precisou ser ele a lembrar. Foi uma pessoa lá dos Albas que lembrou. Ele se preocupa tanto em lembrar o nome de todo mundo que ele esquece de falar o próprio nome. E quando ele fala o próprio nome, o irmão dele, a pessoa que provavelmente ele se inspira, ou alguma coisa parecida com isso, é lembrado. E aí isso dá um dá um choque nele. Dá um baque nele. Então você vê como essa questão do nome é muito importante aqui, né? Porque tá falando sobre vidas, e vidas que precisam ser lembradas, e a maneira de você lembrar dessas vidas é através dos nomes. Então, esse episódio aqui foi o seguinte, cara, muito bom episódio. Ele aponta várias questões, ele aponta várias coisas muito, muito legais. Ele aponta a hipocrisia consciente das pessoas desse governo. Ele aponta como as pessoas que são respeitadas são as pessoas que quebram os procedimentos desse governo. Então, o pai da nossa querida Milizê. Ele aponta o que é esperado de cada papel. E como você, pra quebrar, pra mudar a realidade, você não pode exercer esse papel. Então ela não tem que exercer o papel de operadora. Ela está na função de operadora. Mas a função dela pode ser outra que não de operadora, por mais que ela esteja ali. Então, ela tá naquela posição, ela pode não ser a melhor para a posição, mas ela pode ser a melhor para estar naquela posição e fazer uma outra coisa, ter uma outra função. A função de talvez mudar a realidade. O anime tá falando, e as pessoas desse grupo, dos 86 também tá falando, a Milizê não vai exercer o papel de operadora, porque ela é ruim pra operadora, porque pra operadora ela tem que matar pessoas, ela não tem que se preocupar com a vida de ninguém, e pra ela continuar bastante tempo no cargo, ela vai ter que continuar fechando os olhos pras pessoas e comendo pudim. Só que a partir do momento que ela pergunta, porque isso não faz parte do procedimento, a partir do momento que ela pergunta os nomes, ela tem consciência dos nomes, ela reconhece nomes, ela já não é mais uma operadora, ela já não faz o mesmo papel como operadora. Ela vai ter funções parecidas, ela vai ter ações parecidas, ela vai ter que exercer papéis específicos da função, mas ela já está numa outra função que não é que é esperado dela. Então ela pode ser uma péssima operadora, de fato. O cara tá falando pra ela, abandona o cargo de operadora, mas ela já abandonou o cargo de operadora. Ela já não é mais operadora. Tanto que ela fala, se for importante pra vocês a gente conversar toda noite porque é engraçado pra vocês, a gente conversa toda noite porque é engraçado pra vocês. Se ela tivesse no cargo de operadora e ela quisesse exercer o papel dela da melhor maneira possível, porque ela precisa vencer uma guerra contra robôs, ela não poderia estar fazendo o que ela está fazendo. Porque se ela manter a função de operadora e manter o relacionamento com essa galera, ela vai quebrar. É isso que eles estão falando. Só que ela não tá mais preocupada com o cargo. O que ela está querendo fazer é outra coisa. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vira mesmo no canal. Muito obrigado pelo follow.